Entrevista. A gente tem falado aqui durante todas as semanas, né, que a gente trouxe como destaque do Poder Legislativo uma grande conquista para a Rádio Câmara ABC, que foi o licenciamento definitivo da nossa emissora, emitido pela Anatel no dia 16 de julho, e o procedimento técnico para ampliação de cobertura com a potência do sinal de transmissão triplicada aconteceu no último dia 19. E para falar mais sobre o processo todo é que nós convidamos o diretor de comunicação da Câmara de Vereadores aqui de Balneário Camboriú, Jean Delcente. Essa conquista é mérito de muito empenho dos gestores, da presidência desta Casa de Leis e também, é claro, dos cidadãos que ganham com a qualidade e o conteúdo que a emissora transmite todos os dias. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa noite, Dirica. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite, Dirica. Boa noite, Dani. Boa noite, ouvintes da Rádio Câmara ABC. Foi um processo, de fato, de várias mãos, né? Porque o processo num todo na Anatel, só uma correção, foi dia 12 de julho, 12 de julho. A emissão do documento. Ele levou cerca de 18 meses. Era para ter sido um pouco mais rápido, mas teve entraves com relação a projeto técnico e tal, porque dentro do processo de licenciamento também tinha um processo de aumento de potência. Para esse aumento, a gente precisa alterar o projeto básico da emissora junto à Anatel. Então, ele durou 18 meses, teve alguns entraves lá, e aí com uma viagem que foi realizada agora no final de maio para o simpósio nacional de rádios públicas, inclusive o encontro da rede legislativa, eu e o supervisor técnico da rádio, Marshall Parisotto, a gente teve a oportunidade de ir até a Anatel, conversar com a rede legislativa e conseguir desenrolar e até que, enfim, saiu o licenciamento definitivo da rádio, né? O que quer dizer, na verdade, esse licenciamento definitivo de uma emissora, diretor? O processo de implantação de uma emissora de rádio, ela passa por fases, né? No caso da rede legislativa, manifesta-se o interesse, e isso foi lá em 2013, 2014, se eu não me engano. Depois manifestado o interesse, os órgãos responsáveis, que é o Ministério das Comunicações, a própria rede legislativa, a Anatel, eles dão ok ou não para essa implantação, para essa manifestação de interesse. Aí é preciso apresentar um projeto de radiodifusão, com todos os dados técnicos, localização de antena, localização de estúdio, que tipo de transmissor vai usar, que tipo de antena vai usar, qual é a área de radiação. É um projeto bem técnico, assim. Depois de aprovado isso, vem a autorização, a outorga, né, de uso de radiofrequência. Aí isso nos permite colocar a rádio no ar, digamos assim, montar estúdio, montar tudo para colocar a rádio no ar. Depois de estar no ar, ela entra num período me fugiu a palavra agora. É um período que ele toca só música e tipo um período experimental, digamos assim. Caráter experimental. Caráter experimental, exatamente. Essa era a palavra. E homologada, aí eu posso entrar no ar oficialmente. E isso aconteceu no final de 2018. Tinha homologação. Depois da homologação, aí vem o processo de licenciamento da emissora, que aí ela recebe um ID, que a gente chama, né, que é o ZYE, que é nesse caso, na nossa. Recebe esse ID e, de fato, ela fica licenciada, e daqui para frente renova-se somente a outorga, né? A autorização do uso de radiofrequência, que vai acontecer só em 2027. Agora, o aumento de 0,1 kW para 0,3 impacta de que maneira a transmissão? Na linguagem técnica da radiodifusão, a gente trata tudo quilowatts, né? Tudo a gente trabalha com um mínimo de mega, que seria o 1000 watts seria 1 kilowatt. Na linguagem técnica seria 0,1 kW para 300 kW, que seria o equivalente a 300 watts, certo? Que a gente entrou agora, o 0,3 seria 300 watts. Para se ter uma noção, a rádio comunitária, a gente tem em Balneário Camboriú, inclusive, 2 emissoras. Rádio comunitária, ela trabalha de 25, 50 watts. A gente teve uma autorização inicial já de 100 watts. Aí desses 100 a gente conseguiu ampliação. Por quê? Balneário Camboriú, embora ela seja uma cidade pequena, de 46 km²,
ela tem umas características muito peculiares, que é esse cinturão verde, esse cinturão de morraria que a gente tem na cidade. Então, o que acontece? A maior parte territorial da nossa cidade ela fica para a região sul, para o lado de lá do rio. Então, em algumas áreas da cidade, por mais que a cidade seja pequena, não estava chegando sinal com qualidade ou, às vezes, não chegava, né? Essa que era a verdade. Por quê? Porque existia essa morraria que atrapalhava o sinal de chegar. A nossa antena fica na torre localizada na Rua Indonésia, no Complexo do Cristo Luz, e mesmo estando alto, ela não chegava, por exemplo, na região das praias. E chegava com alguma interferência na região sul, ali na parte de Nova Esperança. Com o aumento da potência, a gente consegue ultrapassar essa morraria, a gente consegue chegar na região das praias, principalmente, que era a nossa maior deficiência, e os locais mais centrais ou mais urbanos da cidade, que é onde chegava com falhas por causa da nossa peculiaridade também da cidade verticalizada, ela entranha melhor a radiofrequência dentro dessas áreas. Então, com esse aumento, a gente tem onde a gente já chegava, a gente chega com mais qualidade e alcança onde a gente não tinha alcançado ainda. Vale a pena a gente mencionar aqui que o aumento dessa potência de transmissão já está ativo. Já está ativo. Nós temos uma empresa que faz o suporte técnico, né, na parte de técnica de equipamentos, e já foi alterado essa configuração no transmissor já no dia 19, e já está irradiando, já está nessa potência nova. Já fizemos um tour pela cidade, digamos assim, a gente fez uma ronda técnica, né, para detectar aonde tem uma sombra, onde não tem, mas hoje está chegando redondinho em toda... E de maneira limpa. Sim, limpa. Que é muito importante a gente falar também. E só fazer uma observação que, pelo posicionamento da antena para cobrir Balneário Camboriú, automaticamente a gente acaba ultrapassando nossas fronteiras geográficas, digamos assim, né? Então, para oeste, a gente não tem essa morraria. A gente tem a norte e sul. A morraria a oeste, ela fica lá para o Pico da Pedra, que já invade Camboriú. Então, automaticamente, a Rádio Câmara ela acaba cobrindo toda a Balneário Camboriú e cobrindo praticamente a zona urbana de Camboriú todinha. Então, está além dos limites de BC, né? Exatamente. Que bom. O fato da Rádio Câmara BC ter sido a primeira emissora de rádio da rede legislativa a entrar em operação no sul do Brasil e a 7ª no país, com a finalidade de democratizar o acesso à informação, abrir espaço para a comunidade, para a programação, ampliar a transparência entre o Poder Legislativo e os cidadãos. Na sua avaliação, Jean, isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade como modelo de rádio institucional? Eu acredito, eu fiz parte do processo, né, de implantação da rádio em 2018 e agora, em 2025, voltei para o departamento com o objetivo justamente de profissionalizar, né, de modernizar os equipamentos, inclusive profissionalizar a rádio. E na nossa reunião interna aqui, que foi feito o anúncio desse aumento de potência para a nossa equipe interna, eu falei exatamente isso. Não que a gente não tenha, não havia essa responsabilidade, mas agora a gente, digamos assim, aumenta, né? Aumenta porque a gente tem que chegar com qualidade e continuar com a nossa missão, que é levar a informação. A Rádio Câmara ela foi útil, digamos assim. Ela é útil, né? Mas teve alguns momentos em Balneário Camboriú que ela desempenhou um papel bem interessante. Por quê? Teve uns temporais, acho que foi até não lembro exatamente, não foi no Ciclone Bomba. No Ciclone Bomba foi meio geral, mas teve um episódio de chuvas na cidade que a Rádio Câmara, acho que foi uma das poucas, se não a única, que se manteve no ar. Porque ou deu um problema no estúdio, na base de uma emissora, ou deu problema na torre de determinada emissora, e a Rádio Câmara ela fez um serviço de utilidade pública excepcional, assim, falando inclusive com relação a trânsito, com relação a onde buscar ajuda, onde havia ajuda disponível, foi bem legal, bem interessante. Então, digamos assim, nessa nova fase que a Rádio Câmara está entrando, ela permanece e fortalece essa missão, esse ideal que é levar a comunicação, que é levar a informação, que é levar com transparência as atividades do Legislativo e
através como afiliada da Rádio Câmara de Brasília, também trazer assuntos a nível nacional que nem sempre são cobertos por emissoras locais, né? Queremos te agradecer pela sua participação, compartilhando com os nossos ouvintes, né, essa novidade do licenciamento definitivo da Rádio Câmara ABC. Muito obrigada, Jean. Eu que agradeço, e o pessoal que ouve a Rádio Câmara ajuda a divulgar. Tem muita gente ainda que não conhece a Rádio Câmara. A gente tem feito um trabalho institucional de divulgação, tanto nas redes sociais, nas notícias, nas matérias, divulgando como a gente pode, mas acho que esse boca a boca, esse trabalho formiguinha também de quem conhece e gosta da rádio, seria interessante também para a gente melhorar a nossa audiência e levar para mais pessoas esse canal de comunicação do Legislativo com a comunidade. Posso falar o prefixo, diretor? Sim. ZYE 279, canal 268, 101,5 MHz, Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Obrigada, diretor Jean. Obrigado, boa noite. Obrigada. Bom final de semana.